Imagine que exista uma poção que você possa tomar e que ela seja capaz de libertar os seus impulsos, os seus ímpetos mais horrendos, mais monstruosos, aqueles dos quais você até mesmo se envergonha, mas que mude também sua aparência e que você possa sair na noite e praticar todos os impedimentos que você não pode praticar e que ao amanhecer você voltasse a ser essa mesma pessoa que você é, essa flor de candura maravilhosa que você é. Não é do vinho que eu tô falando, não é do gin, que liberta sim, e que muda até a aparência às vezes, e que na manhã seguinte você volta a ser esse alecrim dourado que você é, que nós somos. Não é disso que eu tô falando. Eu estou falando de uma fórmula, também como uma bebida, criada na ficção, no século XIX, e que virou um elemento literário, desencadeou uma narrativa fictícia e ficcional das mais importantes do século XIX, da modernidade literária. Aliás, essa obra, ao lado de Frankenstein, de Mary Shelley, e de Drácula, de Bram Stoker, é considerada pelo mestre do horror do século XX, o Stephen King, como uma das 3 obras mais importantes da literatura de horror na modernidade. A obra de que vos falo é O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. Stevenson foi um escritor escocês, de língua inglesa, e ficou muito conhecido por escrever principalmente roteiros e narrativas de viagens. Inclusive, ele é conhecido pelo famoso A Ilha do Tesouro. Nessa obra, aliás, vale ressaltar, é que aparece pela primeira vez o mapa e o lugar onde está o tesouro, onde se encontra o tesouro, marcado com um X. Essa referência que a gente vê tão comum nas narrativas de caça ao tesouro, desenhos com tema de caça ao tesouro, um mapa com os pontilhados e o xizinho, foi criado pelo Stevenson nessa narrativa. Mas a obra que contemplo é um dos clássicos do horror, é de fundamental importância, o título em português é O Médico e o Monstro. O título original é The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Inclusive, ele colocou como subtítulo aqui essa edição da Penguin, que é uma boa tradução. Ela deixa bem evidente aqui, como subtítulo, a referência ao título original. É uma obra publicada no ano de 1886, e assim como Frankenstein, que eu já falei também nesse canal, tem até um vídeo aqui, é uma obra importante para ressignificar o horror na modernidade. Também é uma obra importante para pensar a literatura gótica, né, e essa herança da literatura gótica do século XVIII, e também é uma importante narrativa para pensar a ficção científica. É uma narrativa de terror aliada à narrativa de ficção científica. Mas também, aqui nós temos um outro gênero literário importante que não aparece em Frankenstein, mas que dialoga grandemente com as narrativas do Edgar Allan Poe, que é a narrativa policial. Aqui também nós temos a narrativa policial. Basicamente, o enredo de O Médico e o Monstro trata de uma amizade muito improvável, muito estranha, muito inadequada entre o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. O Jekyll é um homem muito famoso, conhecido ali na região que ele vive, na Londres agitada, pós-revolução industrial, não é? No auge do crescimento urbano, do progresso. Ele é uma figura muito notável, conhecida, um grande experimentador no sentido mesmo de ciência, de experimentos de laboratório, né? É um sujeito muito culto, muito inteligente e muito bem quisto na sociedade. Já o Edward Hyde, a gente tem o Henry Jekyll de um lado, o Edward Hyde do outro, é uma figura noturna, é uma figura macabra, um homem de aspecto abominável. Fisicamente ele provoca mal-estar, embora as pessoas que o vejam, que o encontrem, não consigam descrevê-lo fisicamente. Fisicamente ele provoca um mal-estar, é abominável, é desagradável, a presença dele é desagradável, como se ele realmente emanasse uma energia ruim, uma energia negativa. E ele é monstruoso, ele mata, ele agride gratuitamente, ele se entrega a tudo quanto é tipo de perversidade, de devassidão que você puder imaginar. E os dois são amigos. Essa amizade, tão improvável e tão estranha, é descoberta por 2 figuras importantes dentro da narrativa. Porque nós temos um narrador que, apesar dele ser um narrador observador, o ponto de vista dele vai acompanhando 4 personagens distintos, 4 personagens muito importantes. O Jekyll e o Hyde, que representam os opostos, mas estão unidos, estão ligados, e Utterson e Enfield. A narrativa começa com Utterson e Enfield conversando sobre uma porta num prédio esquisito e fechado, e aí o Enfield lembra da
da noite em que ele viu pela primeira vez essa figura tão abominável. E aí, no meio de um incidente extremamente desagradável, em que ele agride terrivelmente uma criança, quase mata, quase leva a criança à morte, ele tenta subornar as pessoas que testemunharam esse crime que ele cometeu com cheque. E o cheque que ele tem em mãos tem a assinatura do Dr. Jekyll. Então, a ligação é descoberta aí. A partir daí, o Utterson então fica muito, muito pilhado, muito louco, muito ansioso e curioso para descobrir qual é a relação entre o Jekyll e Hyde. Ele imagina a princípio que o Hyde esteja chantageando o Jekyll, que seja um filho, sabe, de algum relacionamento secreto, né, de algum relacionamento que ele não trouxe a público e agora esse filho esteja subornando, ou que seja alguém que saiba de algum segredo do passado, algum segredo terrível do Jekyll e que esteja subornando e, portanto, o Jekyll esteja submetido a isso. Por quê? O Utterson é advogado do Jekyll e ele tem em mãos o testamento do Jekyll. E no testamento o Jekyll afirma: em caso de minha morte ou de meu total desaparecimento, deixar todo o meu patrimônio para Edward Hyde. Então isso deixa muito intrigado, porque eles têm amizade de longa data, mas eles nunca ouviram falar dessa figura. O Utterson, inclusive, vai até visitar um dos melhores amigos do Jekyll, que é o Dr. Lanyon. É também um cientista que fazia alguns experimentos com ele, mas acaba que o Lanyon é muito conservador, ele não experimenta muito, ele não quer ir além das possibilidades científicas, não quer inventar coisas novas. Pelo menos é isso que nos soa, enquanto que o Jekyll, o Henry Jekyll, é extremamente curioso, rompe alguns limites se for preciso. Se for preciso, passa por cima da ética para fazer os seus experimentos e para alcançar os seus intentos. Então nós temos aqui uma narrativa, a parte policial dessa obra gira em torno então dessa curiosidade que o Utterson tem de descobrir. Ele quer ver pessoalmente o Hyde, ele quer entender que tipo de relação é essa que o Jekyll tem com o Hyde. Ele começa a fazer perguntas, a invadir mais, a tentar descobrir mais, mas o fato é que o Jekyll representa o bem dentro da lógica narrativa e o Hyde representa o mal. O ponto de partida da ficção científica dentro dessa narrativa está justamente no fato de como o Hyde aparece. Hyde, o nome dele é escrito com H-Y-D-E. É um trocadilho que o escritor Stevenson quis fazer com o verbo to hide em inglês, H-I-D-E, que significa esconder. Então é como se esse Hyde brincasse de pique-esconde, de esconde-esconde com o Utterson que tá indo atrás dele. Tem um momento que ele fala assim: Hyde, você quer brincar de esconde-esconde? Eu vou te encontrar, né? Fazendo esse trocadilho. Porque ele é uma figura escondida. Ele é uma figura escondida metaforicamente, porque ele não é encontrável facilmente. Ele perambula pela cidade, ele vai pros nichos mais nojentos, mais mórbidos, ele frequenta os lugares mais degradados e ele é um sujeito noturno, ele dificilmente encontra outras pessoas, vive sozinho num bairro que é considerado um bairro periférico na cidade de Londres, onde tem muita criminalidade, muita marginalidade, então ele está à margem da narrativa e à margem da sociedade, mas ele também é literalmente o escondido, porque na verdade o Dr. Jekyll inventou uma poção em que ele tomaria para ver quais seriam as consequências. E como ele não poderia aplicar isso, usar humanos para fazer esse teste, ele faz o teste consigo mesmo. E ele libera de dentro de si os seus impulsos e os seus ímpetos mais monstruosos, nojentos, devassos, perversos. E ele ganha uma outra forma. A forma física do Hyde é essa forma subdesenvolvida, ele é baixo de estatura, muito baixo de estatura, as formas físicas dele são mal desenvolvidas e grotescas ao mesmo tempo, que fisicamente corresponde a esse mal que ele não permitiu desenvolver, que ele acabou recalcando, usando um termo psicanalítico, que ele ficou prendendo, que ele ficou silenciando, que ele ficou guardando, não deixou desenvolver, mas ficou sempre reprimindo o seu lado mais animalesco e evidenciando, colocando para fora um lado mais civilizado, mais sociável, mais adequado à sociedade e ao progresso. Então, assim como em Edgar Allan Poe, os elementos do gótico nessa narrativa são ressignificados, porque o macabro, o monstruoso, o assustador não é o que vem de fora, não é aquele desconhecido que vem de fora, mas é o desconhecido que está aqui dentro e se liberta. Ele fica incontrolável, né? E a gente acompanha isso na narrativa, né? Uma narrativa do século XIX, a gente já tem quase 200 anos dessa narrativa. Então eu vou liberar aqui alguns spoilers
desse texto. Ele toma a poção que tem um tempo de duração. E esse tempo de duração, ele usufrui dele à noite. Quando amanhece, ele volta à sua forma original Jake, a sua forma domada, a sua forma toda concebida dentro da lógica da sociedade. Mas à medida que os dias vão passando, que o tempo vai passando, essa força monstruosa dentro dele vai ficando mais furiosa e com mais sede de se manifestar, a ponto de começar a se manifestar sem precisar da poção, sem precisar da fórmula, e do Jake precisar da poção para poder voltar a ser quem é. Então nós temos aí um grande conflito, né? Um herói, assim como o Dr. Frankenstein, o Dr. Jake aqui é um homem das ciências, é um homem de atitudes prometeicas, porque ele quer dominar aquilo que na natureza humana é indominável, é incontrolável, é indomável, e assim como o Dr. Frankenstein, acha que a princípio vai dar alguma contribuição, vai trazer algum benefício, porque ele está fazendo isso em nome da ciência, apesar dos experimentos passarem por cima da lógica moral, da ética, da lógica religiosa da época, e as consequências são desastrosas, as quais ele não consegue mais conter, controlar. Então, numa leitura psicanalítica dessa obra, é uma das melhores obras para suscitar uma possível leitura psicanalítica, a gente percebe claramente as representações dentro desse mesmo sujeito. O Freud tem um texto que eu já mencionei em outros vídeos, embora eu não tenha falado especificamente desse texto ainda, o do estranho, que em alemão é das Unheimlich, em que ele vai falar do familiar e do estranho, do familiar e do não familiar, de como muitas vezes nos surpreendemos com aquilo que aparentemente desconhecemos em nós. E esse texto traz muito bem isso, essa obra, O Médico e o Monstro. A gente tem o Jake como algo familiar e o Hyde que brota de dentro dele como algo estranho, algo que foge daquilo com que ele já estava habituado cotidianamente. Mas também é possível entender e perceber o Jake como a consciência humana, aquilo que está na superfície, aquilo que se manifesta no dia a dia, e o Hyde seria a representação do inconsciente. Ali estão as características mais reprováveis, mais tentadas por esquecidas ali, numa tentativa mesmo de esquecimento, né, de simplesmente deixar pra lá aquilo que eu não quero ser, embora a nossa mente não destrua nada, né, nada se perde na nossa mente, fica apenas escondido em algum canto secreto e uma hora se manifesta para além do nosso controle. Mas também, o Freud nomeou partes da mente humana, ele nomeou três instâncias, três lugares da consciência humana, da mente humana, que ele vai chamar de isso ou id, de eu ou ego e de supereu ou superego. O isso ou id representa tudo que é mais primitivo, tudo que é mais impulsivo, né? Quero comer, vou chorar para comer, vou chorar até desesperadamente conseguir o que eu quero. O isso ou id é guiado pelo instinto do prazer. A finalidade dele é atender o prazer, atender os desejos. Então ele é mais animalesco, ele é mais primitivo, ele é mais natural. Por outro lado, existe uma construção chamada supereu ou superego, que podemos entender como um sinônimo de lei, né? São as interdições colocadas na vida das pessoas. O não que a mãe fala pro filho, não, agora você não vai mamar. O não que o pai fala, não, você não vai dormir com a sua mãe hoje. O não que a justiça fala pra gente, não, você não vai matar essa pessoa, mesmo que você esteja com ódio. São todos os nãos, as interdições que nos são dadas, que nos controlam. E quando isso fica exagerado, isso vira censura. Isso vira censura. E a pessoa começa a se podar, se auto-sabotar, se castrar o tempo todo. E existe o estado de equilíbrio, talvez uma tentativa de equilibrar, que é o eu ou o ego, que é uma forma de conciliar esses dois extremos, né? O sim totalmente e o não totalmente, o desregramento e a total castração, né? Aí aqui há uma tentativa de conciliar. Que não há nessas duas figuras aqui. Em Jake e Hyde não há esse eu, não há esse ego que consegue organizar, que consegue dosar, ponderar essas duas forças. Nós temos de um lado o Hyde, que poderia simbolizar esse isso, esse id, porque ele é pura natureza, e do outro lado o Jake, que é super eu, que se censura o tempo todo, que fica o tempo todo com receio de fazer coisas erradas e ficar mal afamado. No final das contas, para toda a contribuição que essa obra traz, para a ficção científica, para pensar a ciência, para pensar experimentos, para pensar inclusive a revolução industrial, porque o narrador evidencia claramente elementos de urbanização, inclusive a violência que cresce,
a criminalidade, a dificuldade de investigação são consequências de um processo desenfreado de urbanização, de um falso progresso, né? O progresso ele meio que está aliado à barbárie. Essa reflexão passa aqui. É também uma obra que é a primeira obra da literatura de língua inglesa que menciona a Scotland Yard, que é esse quartel, digamos assim, né, esse espaço de investigações, como se fosse um FBI, uma polícia, uma superinteligência investigativa, mas na Inglaterra, e justamente ela é mobilizada por conta de crimes que começam a acontecer. Um dos crimes mais terríveis que acontece é um aristocrata, um descendente da aristocracia, é assassinado a bengaladas, ele é todo espedaçado, e a figura do Jake e a figura do Hyde estão direta e indiretamente ligadas a esse crime. Então, a ressignificação, a melhor elaboração de uma narrativa que viria a ser praticada ao longo do século XX e XXI, que é a narrativa policial, também é contemplada aqui dentro dessa narrativa. Mas para além dessas contribuições de caráter científico, da ressignificação do terror, do desenvolvimento da narrativa policial, nós temos também algo muito importante a se pensar aqui, que é a proposta de refletir sobre as múltiplas personalidades, os vários eus, ou pelo menos o duplo, que compõe uma subjetividade. Um indivíduo, embora seja indivisível fisicamente, em sua psique, talvez não seja tão indivisível assim. Talvez todos os seres humanos, cada sujeito, seja mesmo dotado de várias facetas, de diferentes personalidades em diferentes ambientes e em diferentes situações. E além dessas várias facetas que nós temos, como é muito difícil controlar aquelas que são mais primitivas, mais selvagens, mais agressivas. Isso é uma grande reflexão da literatura e da filosofia na modernidade, de como é difícil ser este sujeito completamente civilizado, de como tudo isso é muito artificial, que é uma construção e que é preciso lidar com isso, mas é difícil lidar com isso. Bem, gente, eu espero que vocês gostem dessa obra, que tenham gostado desse vídeo. É uma obra que faz um diálogo com Frankenstein, com Edgar Allan Poe. Então a gente ainda está aí nessa safra, na boa safra do horror na literatura moderna. Eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção, até a próxima.